Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o TI Trágico. E muito bem, meus amigos, hoje estou aqui para poder falar mais um episódio, trazer mais um episódio da minha sériezinha de Michiko no Nega. Pra quem não está ligado, deixa eu botar essa telinha aqui embaixo, né, porra. Pra quem não tá ligado, dá uma olhada nesse card aqui em cima, que é onde tem a minha playlist falando sobre essa série, onde basicamente eu escolhi alguma regrinha básica do jogo e resolvo falar sobre ela. E hoje é contextual, porque, pra quem tá ligado aí, nas notícias do mundo do Yu-Gi-Oh! Tá rolando uma parada com o Andrés Torres, né? Que é um dos melhores jogadores do mundo de Yu-Gi-Oh! Da história de Yu-Gi-Oh! E que ganhou o último ICS, né? Ganhou do Paulo, naquele ICS de Guadalajara. E aparentemente tá tendo um boato aí de que ele vai ser banido do jogo por causa de uma interaçãozinha estranha que tiveram nos ICS com relação ao Tragedy, né? O Tragedy, que é esse bichinho aqui. Deixa eu colocar a carta pra vocês verem. Esse bichinho aqui do deck de Despia, né? Aparentemente teve uma interação estranha com ele e por causa disso, aparentemente vai resultar em banimento. Não tenho informações sobre isso, tá? Mas eu não quero falar sobre o ocorrido em si. Eu quero falar da interação que gerou o ocorrido, que é justamente a regrinha com cartas como Tragedy, que trigam um efeito quando acontece uma ação. Então hoje a gente vai debater um pouquinho em cima dele, do Tragedy e da interação que resultou nessa polêmica, certo? O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, pra quem não tá ligado, então o Tragedy é esse carinha aqui, onde o efeito dele basicamente consiste no seguinte: se esse card é mandado pro cemitério ou é banido por um efeito de carta, 2 pontos. Ou seja, não tem custo no efeito, é só o efeito direto. Você pode adicionar um Despia monstro deck pra tua mão, exceto ele mesmo. Esse é o primeiro efeito, e esse é o efeito que gerou a confusão. Por quê? Porque aparentemente tá rolando a parada da interação com a Snow. A Snow é uma carta também usada no deck de Despia, né? Que você vai dar Brand Fusion pra poder fazer o Albion, pra fazer o Mirror Jade. E nesse ponto você precisa mandar um monstro luz do deck pro cemitério. E o monstro luz que a galera tá adotando é a Snow. A Snow, pra quem não sabe também, diz que primeiro o efeito relevante é o do cemitério, né? Se esse card tá no teu cemitério, Quick Effect, 2 pontos, não tem custo. Quer dizer, tem custo sim, né? 2 pontos, esse é o efeito. Você pode banir 7 outras cartas da tua mão, campo e ou cemitério. Ponto e vírgula, ou seja, custo. O custo da carta é banir. Primeiro, se essa carta tá no teu cemitério, Quick Effect, 2 pontos, ou seja, você ativa o efeito. Em seguida, você pode banir 7 outras cartas da tua mão, campo e ou cemitério, ponto e vírgula, ou seja, custo da carta, banir as cartas é custo, e o efeito dela é Special Summon essa carta. Deu pra entender? Então, basicamente, a parada tá... A polêmica tá em volta de que aparentemente foi ativada o efeito da Snow durante o torneio, e a Snow baniu cartas como custo, e dentre elas baniu o Tragedy. A Snow foi invocada e na janela aberta de efeitos, o Tragedy trigou o efeito e adicionou o monstro Despia do deck pra mão. E aí é que entra a parada da interação, que claramente é errada, porque o Tragedy, ele é como se fosse um Shadow, tá? Então, vamos fazer um paralelo, vamos falar do Shadow. O Shadow, basicamente, todos eles, né, os Shadows de main deck, eles trigam o efeito da seguinte forma: se esse card é mandado pro cemitério por um efeito de carta, faça o efeito do Shadow. No caso do Bicho, compre uma carta. Ponto. Tá? Esse é o efeito dele. Por que que eles são assim? Porque na estrutura do deck é um deck de fusão. Então, sempre que você fizer uma fusão não tem custo pra ser feita. Então você não ativa uma poly. O custo da poly não é mandar os materiais pro cemitério, não tem custo. O efeito da carta é simplesmente fazer uma fusão, mandando o material da tua mão ou campo pro cemitério. E aí resolve e manda o material pro cemitério como efeito da poly, da spell que você ativou. E aí você manda o bicho pro cemitério como efeito, pra ele trigar, geralmente, quando você usa ele como material de fusão. Claro, ele pode trigar de outras formas, mas geralmente a ideia é trigar como material de fusão. Você pode dar Foolish no deck nele. Normal summon matemático, efeito, manda um Shadow. Vai continuar funcionando. Por quê? Porque o efeito do matemático, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Matemático é, quando esse card é normal, você pode mandar um nível 4 ou menor monstro deck pro cemitério. Isso é efeito, não tem custo. Como eu sei que não tem custo? Porque no texto do matemático não tem ponto e vírgula. Significa que não tem custo. Então, quando esse card é normal invocado, 2 pontos. Você pode mandar uma carta de um monstro de nível 4 ou menor do deck pro cemitério. Não tem ponto e vírgula nesse meu tempo. Então, esse efeito não tem custo. Então, mandar a carta do deck pro cemitério é efeito. Por isso, normal summon matemático, efeito, manda o bicho. Triga o efeito do bicho também, porque o bicho foi mandado pro cemitério como efeito de carta.
Em contrapartida, se você der uma carta como, por exemplo, Forbidden Droplets, ela diz o seguinte: você vai mandar qualquer número de outras cartas da tua mão e ou campo pro cemitério. Custo, ponto e vírgula. Ou seja, custo, mandar as cartas, outras cartas, da mão e ou campo pro cemitério com Droplets é custo. O efeito é, você vai negar a carta que o monstro completo controla pelo número de cartas que você descartou e cortar o ataque deles pela metade. Então o Droplets manda como custo. Se você dá o Droplets e descarta um Shadow da mão, o Shadow não triga efeito, porque o Shadow precisa ser mandado pro cemitério como efeito para poder ativar o próprio efeito. O Droplets manda como custo. O mesmo vale para Twin Twister da vida, que descarta a carta com custo. Você pode descartar uma carta e escolher até 2 Spell Trap no campo, ponto e vírgula, custo, destrua-os, tá? Então tem toda essa parada aí. Lembrando que, se eu não me engano, no meu canal, o que era o meu canal principal, tem uma playlist de Mystical também que você pode ver aqui em cima, e dentre elas tem um vídeo falando sobre custo, especialmente sobre isso, tá? Enfim, por que eu falei tudo isso? Porque aí a gente volta no efeito do nosso herói. Porque o Tragedy, ele é como se fosse um Shadow. Ele é como se, a diferença é que o Tragedy é banido também. E não só mandado pro cemitério por efeito, mas é banido também. A diferença é que se esse card é mandado pro cemitério ou banido por um efeito de carta, 2 pontos, você pode adicionar um dash pro deck pra mão. A Snow bane como custo e não como efeito. Então, quando a Snow dá efeito e bane o Tragedy do cemitério, o Tragedy não pode trigar, porque o Tragedy só triga quando é banido ou mandado pro cemitério com efeito de cartas, e não como custo para ativação de um efeito de carta. Percebe que tem uma diferença abissal? A Snow bane como custo, o Tragedy triga efeito quando é banido por efeito e não como custo. Logo, ele não ativa o efeito. E se isso aconteceu no ICS, isso é ilegal. Aparentemente, ele perguntou pro juiz, o juiz disse que podia, entendeu? Essa é a piração foda. Qual que é a grande questão? É que isso é óbvio. Você, pra quem joga Yu-Gi-Oh! Já há um tempo e não é novato, olha esse efeito e sabe que não funciona. Não tem como você dar Snow e trigar o Tragedy. Essa é a grande questão. E se isso aconteceu, imagino que não foi uma dúvida, não parece ser uma dúvida genuína, porque ninguém que joga Yu-Gi-Oh! Tem essa dúvida, entendeu? Porque tá dizendo no texto, por efeito, e a Snow bane como custo. É diferente de você ter, por exemplo, um Allure. O Allure, ele diz o seguinte: compre 2 cartas e bana um monstro da tua mão, ou se você não tiver carta na tua mão, mande a mão inteira pro cemitério. Ele não tem 2 pontos, por quê? Porque ele é uma spell. Então, o texto dele já tá dizendo que é o efeito, tá? E como não tem ponto e vírgula, o Allure não tem custo. Então você pode ativar o Allure, compra 2 e banir o Tragedy. Isso é o efeito do Allure, comprar 2 e banir uma carta em seguida. Então, como é efeito do Allure, você vai poder banir o Tragedy, e o Tragedy foi banido pelo efeito do Allure of Darkness, que não tem custo. Então o Tragedy triga efeito automaticamente. O mesmo vale para Branded Fusion, o mesmo vale para Branded Opening, tá? Que descarta uma carta e pega um dash ou monstro deck pro cemitério, e adiciona pra tua mão, ou invoca pro campo em posição de defesa. Além disso, blá blá blá. Parece ser um texto que tem custo, mas não tem. Por quê? Porque no texto da Branded Opening não tem ponto e vírgula. Essa carta não tem custo. Então, quando eu ativo a Opening, eu espero o oponente responder. Vai responder, eu não descarto ainda, tá? Vai responder a Opening? O oponente, não. Aí sim eu resolvo o efeito. Mando a carta da mão pro cemitério, descarto a carta, né? E aí resolve o efeito dele. E aí se eu descartar o Tragedy vai trigar. Por quê? Porque ele foi enviado pro cemitério por um efeito de carta, que nesse caso é a Opening, tá? É diferente de um monstro como, por exemplo, o Mercúrio, né? Porque o Mercúrio, ele é um Tri-Brigade. E o Tri-Brigade, pra quem não lembra, é uma parada bem interessante, né? Inclusive, que você precisa estar ligado nisso, porque os Tri-Brigades, eles têm o efeito de banir do cemitério como custo, né? Todos eles têm o mesmo efeito, né? De os Tri-Brigade Main Deck, que se eles estão no campo, você pode ativar o efeito e banir monstro no teu cemitério. Beast Warrior ou Winged Beast. E aí você faz special de um monstro link do teu cemitério, cujo link rating dele é igual à quantidade de monstros que você baniu. Então, se eu ativo o efeito do Brigade e bano 2 do meu cemitério, eu posso invocar um link 2. Se eu bano 3, eu invoco um link 3. Se eu bano 4, eu invoco um link 4. E assim por diante. Só que isso é custo, tá? Então, ele dá esse efeito. Você pode banir quantos forem possíveis, né? Beast Warrior e Winged Beast do teu cemitério. Ponto e vírgula. Custo. Resolve o efeito dele. Então, é uma parada do Tri-Brigade. Isso é o efeito deles. Inclusive, eu acho que já tem vídeo meu falando do Tri-Brigade. Um vídeo especificamente falando de Mystical só dos Tri-Brigade. Tem um vídeo aí no canal que você pode ver depois. Enfim, por que isso é interessante? Porque o Mercúrio é um Tri-Brigade. Apesar de ser um bicho feito pra ser jogado no deck de Despia, ele tem um efeito diferente. E ele é um Tri-Brigade. Então, pra ter um bicho Tri-Brigade que triga quando é banido, ele tem que ser banido de qualquer jeito. Não pode ser só por efeito. E por isso que o Mercúrio tem esse efeito do jeito que é. Porque o efeito é o seguinte. Vamos ler o efeito dele aqui pra eu não falar bosta, né? Se esse card é banido, 2 pontos. Pronto, se ele é banido, 2 pontos. Ele não diz que ele precisa ser banido por efeito, e nem por custo, e nem nada. Ele só diz que esse card é banido, 2 pontos. Você pode adicionar o monstro deck pra tua mão. Você pode adicionar do deck pra tua mão um Fallen Albaz ou um monstro que mencione nele, exceto ele mesmo. Então, quando ele é banido, ele ativa o efeito. Não é igual o Tragedy, que precisa ser banido por efeito de carta. O Mercúrio pode ser banido e ponto. Por quê? Porque ele tem interação com o Tri-Brigade. O Tri-Brigade bane no cemitério sem ser
efeito, é custo fazer isso. Então o Mercúrio é diferente, ele triga se eu banir com Allure, que é por efeito, se eu banir com a Snow, que é por custo, se eu banir por Triplicate, que é custo também, independente disso, ele triga. Por quê? Porque ele diz que basta ser banido. É igual as fusões de Shadow, ou qualquer outro monstro, como por exemplo o Dante. Tem monstros que eles têm um efeito que diz o seguinte, caralho, como é o nome dele, cara? Mirrorjade, né? Vou botar aqui, ó, Mirrorjade. O Mirrorjade, ele tem um efeito que é o seguinte, o efeito de cemitério dele, né? Se... Cadê, ó? Se esse Fusion invocado card que você controla deixar o campo por uma carta do oponente, você pode destruir todos os monstros que o oponente controla durante a end phase desse turno. Tá. Então, o que acontece? Se eu der, por exemplo, um Maximus, um Dogmática Maximus, eu vou obrigar o oponente a mandar 2 cartas do extra deck pro cemitério. Ele pode mandar cartas que fazem efeito. Beleza. Mas e se ele mandar o Mirrorjade? O Mirrorjade ativa efeito? Não. Porque apesar de ele precisar ser enviado pro cemitério como por carta do oponente, ele precisa ser Fusion invocado. Então, se esse Fusion invocado card que você controla deixar o campo por uma carta do oponente, você ativa o efeito. Então tá implícito, porque ele é um monstro de fusão, e pra ele ser Fusion invocado, ele tem que ter sido invocado por invocação fusão e tá no campo. Só assim que você faz o Fusion Summon, o bicho tem que estar no campo, tá? E aí sim, se ele sai do campo por uma carta do oponente, pode ser por batalha, pode ser banido, pode ser destruído, não importa a forma, ele pode ativar o efeito. Mas pra isso, ele tem que estar no campo, tá? É diferente de uma Shadow Apicalone, porque todos os Shadows têm esse efeito. Se esse card é mandado pro cemitério, 2 pontos, você pode fazer uma ação. Se é mandado pro cemitério, não é se esse Fusion invocado card é mandado pro cemitério. Por isso que eu posso dar Nadi no Shadow e ele triga efeito. Por quê? Porque ele foi mandado pro cemitério, não importa a forma, basta ter sido mandado pro cemitério. É diferente, entendeu? O mesmo vale do meninão. Por exemplo, se o Shadow de fusão fosse monstro de main deck, eu poderia descartar ele. Eu posso dar droplets, jogando fora uma Apicalone do campo. E ela vai trigar efeito, porque ela foi mandada pro cemitério. Foi por custo? Não importa. Ela só precisa ir pro cemitério. O Dante é a mesma coisa, se ele é mandado pro cemitério, você escolhe um BA no cemitério e pega pra mão, entendeu? Percebe a diferença que aparentemente é sutil, mas na prática ela é gritante as interações que você tem entre elas. Então é mais ou menos isso, tá? Foi isso que aconteceu, aparentemente o Tragedy, que só triga quando é banido por efeito, foi banido pelo efeito da Snow, que bane como custo, e trigou o efeito mesmo assim. O Tragedy não deveria trigar, ele só triga quando ele é mandado pro cemitério ou banido por efeito de carta. E custo é diferente de efeito, e nesse ponto que você assiste o canal, eu espero que você já saiba disso. Mas enfim, meus amigos, eu tenho que trabalhar exatamente agora, tenho que voltar pro expediente, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.